Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre educação financeira. Dinheiro, energia e tempo são ativos que a gente não pode desperdiçar. E quanto mais a gente conhecer desse universo, mais a gente consegue evoluir, consegue aumentar esses ativos. A minha convidada de hoje é especialista do tema, ela é contadora. Bem-vinda, Márcia Sebold. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, te conhecer. Prazer, nossa, ter você aqui. Márcia, isso que eu falei no início é bem assim, né? Às vezes as pessoas, quanto mais novos nós somos, a tendência é a gente não valorizar tanto. É verdade. Tempo, dinheiro, porque tem aquela sensação de que é infinito, ou então que daqui a pouco consegue resolver, né, tudo. Quando se é jovem, eu acho que tem essa perspectiva de que nunca é tarde, nunca, né? Sempre há tempo, mas ao longo da maturidade que a gente vai adquirindo, a gente vê que tempo é importante, né? Sim, realmente são recursos que vão se acabando, até a nossa energia, Exato, né? E assim, o minuto que passou, a gente não recupera nunca mais, né? Exato. Então, a gente tem essa consciência do quão importante é o tempo. E eu vejo assim, que até o tema da nossa entrevista, a questão da organização, ela é fundamental para tudo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que aquele que falha em planejar, na verdade, ele está planejando falhar. Porque assim, o quanto que é importante quando a gente negligencia essa parte do planejamento, né? Às vezes, não, mas eu não tenho tempo para fazer, mas o quanto que esse tempo, na realidade, ele vai reverter em recursos positivos. Na parte financeira, você vê também bem isso? Assim, claro. Com toda certeza. Eu acho que o tempo, né? Vou perder tempo em planejar, na verdade, só o fato de estar pensando que vai perder o tempo, ele já está perdendo, né? Na verdade. Porque o planejamento financeiro que a gente conhece nada mais é do que ter planos dentro da sua realidade. Isso é o planejamento financeiro. Então, se tu não tem planos dentro da tua realidade financeira, ou seja, né, dentro do que tu ganha e como que gasta, então tu não vai conseguir almejar e nem conseguir investir, adquirir nada, né, independente se é a médio, curto ou longo prazo. Então, o planejamento, o tempo para fazer o planejamento é essencial em qualquer época da vida. E assim, Márcia, dentro dessa perspectiva, né, que a gente estava falando no início, da juventude, que às vezes a pessoa ela não tem muito claro isso, a gente sempre tem que estar muito presente. Como que isso impacta as nossas emoções. Eu acho que tem essa relação do quanto a pessoa é muito jovem, às vezes ela tem muitas distrações e não experimentou, às vezes, tantas frustrações, né, tantas decepções no decorrer da vida, e tem aquela expectativa de que realmente isso não vai acabar e que é uma fase, coisa e tal. Com a maturidade, a pessoa ela consegue perceber o impacto que essa falta de organização, de planejamento tem em relação às suas emoções. Sim. Porque quando a pessoa ela não está bem emocionalmente, quando ela não está bem financeiramente, ela não vai estar bem emocionalmente. Sim. Isso vai afetar as suas relações. Sempre. Nós vivemos, né, num mundo capitalista, então estar bem financeiramente significa até ter status, né? Hoje, o status não só financeiro, de ganhar bem, de ter bens, né? Mas o status de poder trabalhar em algo que se valorize, que se goste, porque... Que tenha dignidade, que tenha dignidade, essa era a palavra que eu queria colocar. Então, ter status, na minha opinião, é ter dignidade, né? Independente se ganha muito bem ou não ganha tão bem, se tem um bom investimento, se tem bens, né? Mas eu acho que a dignidade faz toda a diferença. E estar bem com a gente é sinônimo de estar digno, né? De viver dignamente. E volta, é aquela coisa da energia, a pessoa tem motivação, é um parâmetro para ver, porque lógico, no decorrer da nossa vida a gente vai ter várias fases. Fases que a gente vai estar bem, tem fases que não vão estar tão bem. Que é normal, né? Exatamente, às vezes escolhas erradas que fazem parte desse processo de aprendizado, da gente entender que às vezes... A pessoa ela realmente faz uma aposta e vê que não, quando fala assim, aposta em termos profissionais, às vezes investe anos numa formação, que tem um investimento de tempo, de energia, de dinheiro. E depois vê que não é aquilo. Nada se perde, né? Não. Nada se perde, mas às vezes aquela frustração leva a pessoa a um estado de paralisia emocional que ela
agora eu não vou tentar mais nada. E nisso, é uma coisa que eu também sempre costumo dizer, que a nossa vida é como se fosse uma esteira rolante. Não tem essa de você parar e esperar as coisas acontecerem, passar aquela fase ruim que... Não, você vai regredir. Sim. Porque o tempo todo as coisas, elas continuam acontecendo. O mundo continua acontecendo, né? Tudo em volta, o mundo gira, né? Exato. Literalmente falando. Então, e quando a gente, né, investe tempo numa formação ou em aprendizado, como bem falou, nunca é tempo perdido, né? Toda formação, todo aprendizado, todo conhecimento é muito válido. E principalmente na nossa era agora, né? Então, nós estamos, né, na transformação da era tecnológica e de conhecimento. Então, hoje é muito rápido, né? Hoje a gente está com tudo na palma da mão. O celular hoje a gente tem acesso ao mundo em segundos, né? Estourou uma guerra lá do outro lado do oceano, a gente sabe no segundo seguinte que aconteceu. Então a explosão de informação é muito grande. E aí nunca é perdido, principalmente se é uma formação mais específica de uma profissão. Então, é o capital intelectual. É um capital intelectual, Então hoje quem tem a informação, quem detém desse capital intelectual, está a passos à frente de muitos, né? E isso eu acho assim maravilhoso, tem um lado bom e outro, como tudo na vida, nem tão positivo. Também se a pessoa ela não tem essa organização, essa disciplina, ela se perde, não faz mais nada e fica ali distraída, né? Nesse excesso de informações e perde também a sua energia produtiva de fazer o que precisa ser feito. Mas em relação a essa questão do fazer o que precisa ser feito relacionado ao planejamento, em relação à questão financeira, ver se você concorda comigo. Às vezes as pessoas elas acham que tem que ser muito difícil, que tem que ser muito... não, no dia que eu tiver dinheiro ou no dia que eu conseguir resolver os meus problemas, não tiver dívida nenhuma, eu vou pensar nisso. Enquanto que na realidade uma planilha simples você consegue baixar na internet gratuitamente, não é verdade? E isso já faz... Você concorda comigo que essa pequena coisa, esse pequeno movimento de você colocar ali as suas despesas mesmo, que entra, conseguir organizar, ter a disciplina de fazer isso, já faz uma diferença? Na verdade, o planejamento financeiro, o planejamento, qualquer que seja, mas falando em financeiro, começa pela planilha, né? Tu tem que ter uma planilha, você tem que colocar os seus gastos e as suas rendas, né? E aí fazer o saldo, vai ter o déficit, o prejuízo ou um lucro. Mas para conseguir visualizar qual é o valor que eu gasto nas categorias de gastos da minha vida, né? O que são essas categorias? Quanto eu custo, isso. Eu tenho condomínio, eu tenho aluguel, eu tenho alimentação, eu tenho transporte. Então, são categorias de gastos que eu preciso saber qual é o percentual da minha renda que eu utilizo para cada uma dessas categorias, né? E como que faz um planejamento muito simples de fazer? É planilhar dentro dos 100% da tua renda, tu separares 70% para os gastos essenciais e 30% para o investimento futuro, de curto, médio ou longo prazo, né? Então não tem que parar e esperar a hora que eu não tiver a dívida ou a hora que eu tiver uma reserva. Você faz a reserva dentro do planejamento financeiro, né? Então, dentro do que tu gasta, vai fazer uma fatia de 70% para caber dentro do essencial. Mas eu não consigo. Aí você vai ter que mudar ou ganhar mais, se for possível. Que é uma motivação, renda extra. Você conseguir enxergar isso, mas peraí, é uma motivação para eu fazer um movimento, de repente sair dessa minha zona de segurança. Isso, zona de conforto, e fazer uma renda extra. Hoje temos muitas formas de fazer renda extra, né? Então, eu tenho meu emprego lá de 8 horas, carteira assinada, seletista, e posso fazer bolo, e posso fazer doces, e ter uma renda extra. Eu vou te dar um exemplo. O meu cabeleireiro, ele vai para a Europa em maio. E ele, super organizado, tem o salão dele, um excelente profissional, mas ele começou a fazer empadinha para também vender no salão. E assim, maravilhosas as empadas. Uma coisa simples,
mas é uma renda extra que com certeza já vai ajudar ele a comprar os euros para a viagem. Provavelmente ele fez essa renda extra para colocar dentro dos 30%, que são as metas de investimento, porque uma viagem é uma meta de investimento. Né? Isso, eu nunca fui no jantar num restaurante de comida europeia, por exemplo. É uma meta de investimento, está lá dentro dos 30%, não é essencial. É isso que eu ia te perguntar, dentro desse teu planejamento que você está falando, você considera o lazer dentro desses 30%? Não, o lazer é essencial. É os 70%. É, os 70%. O lazer, né? Ir ao cinema, ter cultura, né? Ir ao teatro, ir a um restaurante dentro da nossa logística do dia a dia, tá dentro do essencial. Né, as despesas de consumo. Seria mais uma viagem. Uma viagem. Mais... Ou um restaurante que não está dentro ali do meu dia a dia, né? Um restaurante mais chique, né? De uma comida específica. A pessoa não precisa ficar se preocupando, né? Isso vai faltar no meu orçamento. Porque não, ela já tem uma verba destinada para isso. Que daí é uma meta de um investimento. Que aí, a curto prazo, seria, como eu falo, né, um restaurante, um passeio, uma viagem. A longo prazo, uma casa, um carro. Daí seriam dentro dos 30% seria esse investimento, essa meta. E Márcia, o que você acha em relação a isso? Eu vejo assim, eu tenho muitos clientes que têm essa dúvida e que trazem, e eu sei que isso é muito pessoal, mas assim, a tua visão enquanto contabilista que trabalha na área. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer uma poupança, de fazer uma economia. Então, o que elas fazem? Elas se obrigam, por exemplo, a adquirir um bem, como uma casa, por exemplo, a entrar num financiamento, porque se não for assim, elas não vão nunca tirar um dinheiro para poder investir. E essa, para elas, é a forma que elas acharam como a maneira de ter sempre, até de se estimularem a trabalhar. Sim, até um propósito, né? Tem um compromisso ali todo mês. Qual a tua visão em relação a isso? Então, isso é muito particular, né? A minha visão é de tentar não fazer o financiamento, porque dentro do financiamento a gente sabe que os juros são altos, né? Então tem alguns tipos de financiamento, teria que fazer uma avaliação mais Mas essa pessoa, mais tipo específica. Assim, ou é assim, não tenho perfil de investidor, não consigo guardar o que cai na minha mão, gasto faça, tudo, né? Faça o financiamento. É o que eu sempre falo. Faça o até financiamento. Até para a pessoa adquirir essa responsabilidade, né? Esse compromisso. E conseguir adquirir esse bem, porque o adquirir o bem é uma necessidade particular de se suprir, né? Segurança, de uma né? segurança, isso. Então, se não consegue de outro jeito, eu recomendo que faça assim. Começar, pelo menos. Comece, assim. Faça um... E depois de ter o financiamento, consegue-se fazer um planejamento, reduzir o tempo, fazer aportes. Que é incrível a diferença, só pagar de trás para frente. Os juros são extraordinários, assim, e a diferença é exorbitante no final. Eu acho bem legal, isso é uma das coisas que eu também sempre falo, que a pessoa faça, mas que ela tenha, consiga visualizar essa possibilidade em termos de tempo mesmo, de mensurar e se planejar para fazer essa renda extra, para fazer esse movimento a mais, para conseguir antecipar. Isso, que daí ele já tem o bem, já tem ali a necessidade, já tem a motivação, e que motive mais para diminuir o tempo, né? Porque, mais uma vez, né, tempo é dinheiro, e quando se está no investimento, no financiamento de longo prazo, os juros são altos, né? O risco também. O risco isso. Então, quanto menos tempo tiver aquela obrigação, mais rápido o bem é teu e tu não tem aquela obrigação de pagar juros. Sim. E Márcia, em relação ao imposto de renda, vamos conversar um pouco dessa organização para o imposto de renda. Está chegando, né? Falta um mês. Eu acho que é a fase que vocês mais, né, têm trabalho. Assim. No escritório. Geralmente o pessoal deixa bem, né? Para cima da hora. Qual que é a dica para quem está nos assistindo em relação ao imposto de renda, essa organização, em termos de nota, até quanto, como que a pessoa que tem às vezes uma empresa e faz aquela mistura, sabe, que é muito comum, eu vejo muito isso. Eu recomendo que não faça, né, o primeiro ponto. Entenda que a pessoa jurídica e a pessoa física são duas pessoas distintas.
eu sou uma pessoa e a minha empresa é outra. Então, cada uma deve ter sua conta bancária, cada uma deve pagar suas contas. A empresa, como eu trabalho para ela, né, ela deve me pagar um valor para que eu possa, assim, viver da minha vida pessoal com esse valor fixo, né? Aí, claro, tudo é uma análise mais detalhada, mas a empresa vai pagar um salário para que eu possa viver e nunca ela pagar as minhas contas, sim, né? Então, o primeiro ponto, entender que um empreendedor, ele é uma pessoa física e tem a pessoa jurídica que é outra pessoa, jamais misturar. Primeiro, para conseguir ter um bom planejamento financeiro, tanto da empresa como também da pessoa física dele, como também fazer essa misturança afeta um princípio contábil, que é o princípio da entidade, e a Receita Federal ela pode desclassificar a empresa e tributar tudo na pessoa física. Então, que é muito maior. É muito maior. O valor do imposto na pessoa física chega a 27,5% sobre toda a renda. E na pessoa jurídica, se for um simples nacional, é 6% prestador de serviço. Então, tem uma diferença aí de percentual muito grande. Uhum. Então, recomendo, né? Não só recomendo, é uma dica, é um pedido que não faça mistura. É que o que acontece muito no início, eu vejo isso que eu atendo muito pessoas e empresas que têm esse perfil, empresas pequenas. Então, assim, às vezes estão naquela fase inicial que a pessoa ela usou toda a reserva que ela tinha para investir na empresa. E aí ficou 2 anos ali investindo. Aí, sabe, falta, por isso que eu digo, sempre contratem, né, um profissional, porque você está investindo. E esse conhecimento vai vir de uma forma assim que não tem preço. O profissional da contabilidade, ele é muito importante nesse momento, né, para explicar de que forma que deve fazer a forma correta de fazer esses aportes na pessoa jurídica, de que forma que a pessoa jurídica ela devolve para a pessoa física, né? Sem que isso dê problema para a Receita. Sempre que dê problema para ele perante a Receita. Então, tem jeitos corretos de se fazer e de forma que fique realmente separado, dentro de cada um com o seu patrimônio e não se misture nem se desclassifique, né? Então, o profissional da contabilidade, ele é essencial e, na verdade, ele é necessário, né? A legislação, ele obriga que as empresas tenham um profissional da contabilidade. Você nem consegue fazer a sua declaração de imposto de renda se você não tem contador. A declaração de imposto de renda, qualquer pessoa pode fazer, mas eu, mais uma vez, recomendo que um profissional faça. Sempre tem que ter o contador para poder, ela é sistema de microempresa, e tem que ter o contador. Tem que ter o contador para poder fazer enviar, sabe, para a Receita. Mas a tua empresa? Isso. A empresa precisa ter o contador. Isso, não, a empresa. A tua pessoa física? Não. Mas eu ainda assim recomendo que vá buscar um contador para fazer de forma correta, para o leão não te jogar na malha fina. Sim, mas isso é importante, né, as pessoas, eu vejo assim, tem muito, por exemplo, empreendedor individual, né, a pessoa abriu e tal, e às vezes começa dali, aí a pessoa começa a crescer, a expandir, e às vezes tem dificuldade de fazer essa transição, né? Isso. E perde o fio, né, do seu controle financeiro. Eu vejo muito no escritório, o MEI ele não é obrigado a ter o contador. Alguns MEIs são controlados, eles sabem, têm noção O MEI é o microempreendedor individual, isso. Mas eu vejo muitos MEIs que criam o CNPJ sem ter noção alguma e me procuram, né? Chegam no escritório com uma dívida imensa na Receita Federal, que a Receita enquadrou no Simples Nacional, porque já não pôde mais ficar dentro do MEI e nem fazia ideia. Então, quando vai para o Simples, as obrigações são diferentes. Já é obrigado a ter um contador, né? Fazer livros, fazer declarações. E às vezes, a pessoa cria um MEI por achar que, vou criar que é fácil, mas se tem conhecimento. Então, mesmo que não tenha um profissional acompanhando, recomendo que antes de abrir, procure um profissional da contabilidade para te orientar, para explicar de que forma que você vai fazer mensalmente o acompanhamento do teu MEI,
controle de receita, o controle de compras, tudo tem sabe, mesmo que não tenha necessidade do contador, mas tem uma legislação por detrás. E se tu falhar com essa legislação, tu vai ser enquadrado, né, desenquadrado do MEI e enquadrado num outro regime tributário, que é o Simples Nacional ou lucro presumido, que são regimes tributários na nossa legislação brasileira de tributação das empresas. E aí o embolo é grande, assim, né? E a dívida, muitas vezes assim, a dívida de 4, 5 mil reais que não fazia ideia nem que tinha. Aí a Receita vai lá e bloqueia a conta bancária e descobre que está numa bola, e para resolver é um trabalho. Eu imagino. E o Pix, agora, eu não sei se agora ou se já era, tem uma questão, né? Que a Receita agora, né? Na verdade, não é que agora ela vai fiscalizar. Quando ela criou o Pix, né? Quando foi criado o Pix, ela já criou com esse intuito, das pessoas pararem de usar o dinheiro para usar o Pix. Porque aí ela consegue fazer esse rastreio de compra e recebimento, né? Então, quando eu recebo o Pix na minha conta, a Receita sabe. Então, chega no final do ano, ela vai pegar ali todos os meus ganhos e vai conferir com o que eu informei na declaração de imposto de renda. Se não bate... Olha, se a pessoa não organiza a empresa, a conta da empresa... E a pessoa física dela também. Não pode mandar o Pix na conta da empresa, né? Só que aí esquece de declarar. Que tem a pessoa física e o leão, né? A Receita está ali monitorando também os teus ganhos. Ela está monitorando a tua empresa, o que entra na conta corrente da tua empresa, mas ela está monitorando a tua conta corrente também. Então, não tem como escapar. E o Pix foi uma forma da Receita tirar aquele dinheiro do bolso e colocar na palma da mão. E ela ter o controle. Bem interessante. E assim, nessa fase agora, o que as pessoas já devem começar a fazer? Não deixar para maio, né? Não deixar para maio. Então, a Receita ontem liberou o prazo de entrega da declaração, que começa dia 15 de março e vai até 31 de maio. Então, sempre foi do dia 1º útil de março até 30 de abril, né? Então, esse ano mudou o prazo, a primeira vez que começa em 15 no meio do mês e vai até 31 de maio. Então, eu sempre dou a dica para os meus clientes, compre uma pastinha no início de cada ano e tudo que é referente, né, todos os teus gastos e os teus ganhos, vá colocando dentro dessa pastinha. Gastos com o médico, com exames, educação dos filhos, a sua própria educação, né, tudo que pode ser dedutível lá na declaração, vá guardando nessa pastinha. E ao final do ano, quando chega agora essa época, tá tudo guardadinho, só leva a pastinha para o seu contador e ele já vai fazer os proclames da declaração. E Márcia, a gente está vivendo na era digital, né? Então tem muito empreendedor digital. Em relação a esses cursos, você falou da educação, por exemplo, tanto quem produz, quem é produtor e também tem uma receita em relação a isso, quanto quem, por exemplo, não, só está estudando ali. O que pode ser declarado, no caso de quem está fazendo esses cursos, essas formações, ou elas não entram, qual que seriam a categoria, se existe uma específica que poderia tentar requerer, por exemplo, colocar ali como despesa de educação? O que é despesa de educação? Para nós que já somos maiores, né, a graduação ela entra como uma despesa de dedução. Agora, cursos de capacitação já não. Extracurriculares não? Pós-graduação entra? Pós-graduação, sim. Mas todas as pós? Todas as pós. Mas aí curso de inglês, um curso de curto tempo, daí não. Tá. Isso é interessante, é bom saber que às vezes a pessoa se empolga, né? Vou colocar para ter desconto no imposto de renda. Começa a colocar um monte de coisa. Não pode, tem que fazer uma Aí depois análise. Vai e não passa, né? Dá problema. Aí cai na malha. Aí cai na malha fina, aí o que usou para deduzir vai pagar a diferença com juros. Você recebe muito, às vezes acontece muito de você ver isso, da pessoa, faz por conta própria e coloca mais do que deveria e depois chega para Já aconteceu, já. De perceber, travou o CPF, não sabia o porquê, aí veio me procurar e a gente descobriu que foi por lançamentos de despesas indevidas e aí caiu na malha fina e a Receita Federal bloqueia o CPF da pessoa. Saúde, procedimentos estéticos, porque hoje o que acontece? Muitos dentistas
e elas têm um recebimento também em cima disso, né? E elas emitem nota fiscal. Entra como estético despesa? não, estético não entra. Mas quando é saúde, né, algum tratamento dentário, aí entra. Mas quando é supérfluo, daí não entra. Pois é, mas aí é que tá. Como que esse profissional, por exemplo, paga esse imposto? Porque ele está prestando um serviço. Ele vai, o dentista vai pagar sobre a receita dele. Independente de qual foi o procedimento que ele utilizou. Isso, indiferente. Sabe que eu estou te perguntando isso? Uma vez eu achei bem interessante, que veio, sem eu colocar, veio que fez, que era uma dentista, o procedimento, já veio, eu nunca tinha visto isso, sem fazer nenhum lançamento, entendeu? Quando eu abri a minha declaração, por exemplo, do ano passado, ela puxou do ano retrasado, não tinha nenhum lançamento daquela profissional, mas já entrou para mim. Eu não sei se ela colocou de repente. É que quando ela faz a declaração da pessoa jurídica dela, ela vincula o teu CPF já naquela despesa. E agora a Receita, o projeto da Receita, ela deixar a declaração pronta para o contribuinte, para ele só conferir e reenviar. Isso é maravilhoso, né? Sim, é ótimo. Que é um trabalho a menos. E às vezes o que aconteceu? Eu me lembro, eu que faço a minha pessoa física, eu que faço, e a jurídica é o meu contador que faz. Mas assim, o que acontecia? Eu via que, nossa, ia e voltava. Aí eu olhava, não, mas está direito a física, né? E dava erro e coisa e tal. Aí, não, depois eu vou ver isso. E já dos últimos anos eu vi que não era muito rápido. O projeto da Receita é esse, ela mandar para o contribuinte já, porque ela já tem essas informações, né? Ela já sabe. Já sabe qual que é o perfil, né? E ela já sabe o que eu recebi durante o ano de 2022, ela já sabe, né? Ela já tem ideia. E ela também já sabe, dependendo de onde eu gastei, né, os meus gastos, porque eu já vim, na hora que eu emito uma nota fiscal lá no atendimento médico, ela vai e coloca o meu CPF na nota fiscal. Quando aquela empresa informa para a Receita a declaração que a empresa pessoa jurídica tem que informar, já vincula o meu CPF àquela despesa. Então, ela já vai para a minha declaração de imposto de renda. Isso já agiliza todo o processo. Já agiliza todo o processo e não tem mais como fraudar daí, né? A não ser que o profissional não tenha declarado e a pessoa que, no caso, consumiu aquele serviço, vamos dizer assim, ela foi e declarou na dela. Daí dá divergência. Se o profissional não declarou que recebeu de você e você declara que pagou para ele, aí as duas declarações vai dar divergência, a tua e a dele. Aí ele tem que arrumar a dele e aí você tem a sua declaração ok também. Perfeito. Márcia, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Dá uma dica mais, assim, para finalizar. Quem está assistindo a gente e está totalmente desorganizado, mas quer começar esse ano, começando aos poucos a organizar. Qual o primeiro passo? Organizar a pessoa física? Isso, física. Tá. O primeiro passo é deixar tudo organizado durante o ano, né? Como eu falei, ou uma pastinha física, ou uma pastinha, porque hoje tudo é digital. Tudo que faz parte de gastos dentro da tua pessoa física, que possa ser usada na declaração, já vai arquivando, já vai deixando organizado. O planejamento financeiro ajuda, inclusive nesse aspecto, assim, de ter um extrato, de tirar o extrato, de fazer a conciliação bancária e já vai arquivando tudo numa pastinha para chegar no final do ano, tá com os documentos tudo ok, os documentos hábeis, né, para fazer a declaração e não esquecer de nada, porque muitas vezes ao longo do ano, foi só uma dorzinha de dente, fui lá rapidinho, esqueci de pegar o recibo. Deixou de deduzir um gasto na tua declaração de imposto de renda. E às vezes a pessoa pega, mas aí coloca dentro de um livro, de uma agenda, de qualquer lugar. E esqueceu. E se ela tem um espaço físico, uma coisa simples, né? É muito simples e organização, né? Exato. Uma coisa que eu gostaria até de colocar, que muitos não sabem, quando você compra um apartamento, né? Você vai fazer o seu apartamento todo planejado. Você está agregando valor nesse apartamento. Então, esses móveis planejados, na hora que você for vender o apartamento, eles vão ficar, porque você está agregando valor. Esses valores você consegue lançar na declaração como benfeitoria daquele imóvel. E daí, na hora da venda,
tu tens menos ganho de capital, por exemplo, porque tu está então, somando você, por custo. exemplo, na hora de colocar ali o valor do imóvel, você já vai acrescentar... Aqueles móveis também. Interessante. Comprou um imóvel por 100 mil, gastei 50 mil para deixar ele todo mobiliado. Então, o meu custo daquele imóvel é 150 mil. Então, é uma dica que muitos não sabem. Sim. Inclusive, aconteceu de eu começar a receber já a documentação e eu sabia que ele tinha, né, um cliente, eu sabia que ele tinha feito esses móveis, ele não me trouxe. Eu disse, mas eu preciso, né, desse contrato, e ele me trouxe para a gente lançar. Então, é uma informação que quase ninguém sabe. Ótimo. Márcia, novamente obrigada pela entrevista. Imagina, foi um prazer enorme, adorei vir e falar um pouquinho sobre a contabilidade, sobre o meu dia a dia. Sim, você tem rede social, né? Quem quiser conversar um pouco mais com você a respeito disso. Pode ficar à vontade, eu tenho rede social, né? A Márcia Sebold. Se precisarem, tirarem alguma dúvida, fico bem à disposição. Tá bom, obrigada. E hoje nós ficamos por aqui e até semana que vem. Um beijo.